4, 3, 2, 1, 0. O associativismo gera conexões e foram essas conexões que trouxeram você até aqui. Agora é hora de dar o próximo passo. Apresentamos em primeira mão a segunda edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão exclusiva em inteligência artificial com Adriano Couto. 2 dias intensos, conteúdo aplicado e direcionado à realidade empresarial. Você vai aprender como utilizar a IA para gerar produtividade, reduzir custos, aumentar performance e transformar decisões em resultados concretos. São apenas 60 vagas. Tudo começa quando você está no ambiente certo. Agora, a decisão é sua. Olá, eu sou Marcelo Silva, presidente da ACID Jovem, e estou aqui hoje começando esse primeiro episódio do ACIDcast, apoiado também pela ACID Jovem e pela ACID. Hoje, gente, o assunto vai ser sobre associativismo. Você que é associado, você que não é associado, que você quer saber como que funciona internamente, falando sobre essa cultura, né, de se associar, de contribuir com o que você sabe. Hoje vamos ter grandes nomes aqui falando sobre economia, falando sobre gestão e falando sobre como fazer esse ecossistema girar. Estou aqui com ex-presidentes e com o presidente. Sejam super bem-vindos. Estou aqui com o José Maria, que já foi presidente da ACID. Está aqui o Eduardo, que tem tantas informações aqui que eu vou falar ainda daqui a pouco sobre as especificações aqui, porque vou até deixar para você falar depois. E o Cleverson, que é o atual presidente, que a gente vai direcionar esse bate-papo aqui, falando sobre esse sentimento, né, de ajudar. Cleverson, seja bem-vindo. Já vou direcionar aqui a primeira pergunta para você. Por que a CID? Por que destinar o seu tempo, que é um tempo precioso, para fazer essa associação andar, essa associação continuar crescendo, como já cresceu bastante? Pô, que legal. Boa oportunidade. Bom, primeiro te parabenizar, Marcelo, por esse propósito que você está aqui, né? Esse ACIDcast. Muito bacana. Queria cumprimentar o Zé Maria, o Eduardo. Prazer estar aqui hoje, nessa noite, dividindo a mesa aqui com pessoas ilustres. Bom, falar de ACID e por que a gente resolveu dedicar o nosso tempo, né? Porque eu acho que o bem mais precioso que a gente tem hoje é tempo. E eu aprendi a ter esse amor pelo associativismo. Eu te confesso que depois que eu vim a ser presidente, né? Eu recebi um convite, inclusive, das pessoas que me convidaram, os dois estão aqui na mesa, fico muito feliz. Responsabilidade grande fazer um convite para alguém para exercer um cargo dessa magnitude, dessa importância, porque a gente estava até comentando aqui nos bastidores, a CID está com 73 anos. Então, assim, é como você contratar um CEO e entregar para uma empresa antiga e dar continuidade. E eu me descobri no verdadeiro sentido do associativismo. Te confesso que lá dentro da CID, depois que eu fui ser presidente, porque até então a gente tinha algumas pinceladas do que realmente é o associativismo, né? E eu tento hoje, na minha gestão, tentar trazer esse entendimento para o associado, né? Então, assim, o porquê a CID? Primeiro, porque eu recebi o convite, um convite desafiador, tive dúvidas quando recebi, mas, até pelo apoio de quem me convidou, resolvi encarar esse desafio e te confesso que acredito que estou aprendendo muito mais do que estou deixando um legado, ou estou ensinando. Então, eu confesso que a experiência está sendo fantástica. O associativismo é algo que entra no coração da gente. A gente contribuir, ser contribuído, trabalhar um ecossistema de ajuda mútua, né? Sim. E são vários projetos. Então, assim, eu acho que é por aí a minha resposta para a sua pergunta.
Perfeito. E assim, a gente pensa que tem muita gente que entra para o associativismo com um propósito errado e se frustra, né? Porque quer ganhar mais do que doar para as pessoas, quer ter o retorno antes de fazer a doação. E você falando sobre os 70 anos da ACID, é bacana falar, igual eles vão falar aqui também do tempo que eles foram presidentes, a responsabilidade e dá até um medinho também de legado, né? Porque assim, cada presidente tem faz alguma coisa, algum crescimento ali da ACID, e aí quando igual você agora que está o atual, você olhando para trás, você pensa assim, nossa, já passaram tanta gente aqui, e eu estou aqui também, eu tenho que fazer alguma coisa para também deixar o meu legado, né? Deixar a minha marca. E você tem feito isso com muita maestria. Porque esses eventos, né? Esses conecta. E depois nós vamos falar de várias coisas que a CID hoje oferece para o associado. Mas vamos falar, Eduardo. Sim. Eu vi aqui no seu currículo que você já está à frente também de várias outras associações também, vários outros projetos. Sim. E como você já foi o presidente da ACID, qual é a importância de cada um? Porque cada um é diferente, né? Lida com pessoas diferentes, sim. Tem a FIENG, tem lá a Sinduscom. Então, qual que é assim, a diferença de um do outro e o desejo de estar presente e ainda fazer a diferença em cada um deles? Eu acredito, Marcelo. Boa noite, né? Primeiramente, aos meus pares aqui, né? Zé Maria, Cléber, você, obrigado pelo convite. E a coluna dorsal disso tudo, falando em entidade, eu acho que é a mesma. Sempre é o viés voltado para o desenvolvimento. Ali você vai encontrar pessoas que vêm trazer novas ideias e você vai criando aquela motivação, você vai se redescobrindo a cada projeto. E você faz, e muitas vezes você fala, poxa, ainda tem tanta coisa para fazer, por mais que você faça. Mas isso é que é o importante. É você identificar os futuros líderes, as pessoas que vêm para contribuir, sem pensar no seu próprio umbigo, né? Pessoas que frequentam a entidade, que entendem a entidade, sabem que a maioria delas empresárias, essas pessoas, elas sabem que elas estão ali representando um todo, um coletivo, né? Então, é a partir daí que surgem aí os objetivos, essas ideias novas que eu disse. E, nos dias de hoje, ideias novas e motivações diferenciadas é que não faltam, né? Não preciso nem dizer o que está ligado aí às inovações, às tecnologias e por aí afora. Mas tudo isso está ligado, sim, ao desenvolvimento. E a entidade tem que estar de olho nas suas empresas que são associadas, assim como também no mercado. E também não há como você fazer as coisas acontecerem sem você ter uns elos políticos que é necessário em nossa vida para a gente estar realizando aí o que necessita. Então, assim, não para. Não para, né? Você só sabe que tem muito para fazer. Termina um projeto, já começaram outros, e você vai fazendo. E o mais gostoso, surpreendentemente, você acaba encontrando pessoas pelo caminho que você nem imaginava. Pô, está aí um valor que a gente não enxergava e está aí para ajudar e para vir somar. Então, eu acho que é isso dentro da entidade que é importante. E o associado, por si, começar a entender como funciona a entidade e saber usar essa entidade em prol do coletivo. A entidade não é feita em prol do individualismo, é em prol do coletivo. E é por isso que a CID, a gente que está mais um pouco antigo, né, já vem acompanhando. Pouca coisa. Eu vim depois de Zé Maria, depois fui eu. O mais recente é o Clécio, né? Mas a gente vê aí o passo a passo da CID e a gente sente orgulho de uma entidade dessa, está aí aos 73 anos, né? 73. Bem lembrado aí. É uma maravilha. Tá? Zé Maria, a gente fala-se muito do associativismo, mas igual a gente estava conversando, muitas vezes não fala nem da sua própria empresa, né? A gente quer tanto contribuir com o conhecimento, mas isso não quer dizer que não possa gerar lucro, não possa ter crescimento. Aqui tem grandes empresários com conhecimento, com culturas de empresa muito bacana.
A sua visão do associado que entra para uma associação igual a CID, e ele também pode ter uma visão de crescer a própria empresa. Porque isso também é uma forma de ajudar o próximo. Porque se eu estou bem com a minha empresa, eu posso contribuir com os outros, né? Então, assim, se a pessoa não tem a empresa escalável, uma empresa boa, ele acaba sendo fraco também e talvez fique até frustrado para querer participar. Então, a sua visão sobre o associado, a pessoa que ela também tem a visão do crescimento, mas fazendo da maneira correta. Eu acho que empreender, primeiro, parabéns pela iniciativa, Marcelo, bacana. E obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O meu Clevinho, meu presidente e sobrinho querido, o Eduardo, companheiro de longa data. Acho que empreender, acima de tudo, dentro da sua pergunta, quem não empreende desejando, almejando sucesso, não precisa nem iniciar. Eu acho assim, é básico, né? Eu acho que é o sonho de toda pessoa que empreende, que já é um grupo de elite, eu acho, né? Empreendedores são elementos diferenciados, eu considero assim, e empreendedores de sucesso mais diferenciado ainda. É claro que quem tem sucesso no seu projeto pessoal, ele tem uma tendência a dar uma contribuição maior quando se foca numa entidade de classe. Eu concordo com você, é óbvio. Aquele que não... Olha, no Brasil, esses números... Eu tinha números muito antigos, eu acredito que deve estar mais ou menos isso aí. O índice de insucesso de empreendimento é muito alto. É muito alto, eu acredito que deve continuar. Eu não tenho tido... Você é capaz que você tenha esses números bem mais próximos aí do que eu. Mas eu me lembro de falar que, na minha época, de cada 5, 4 sucumbia no 5º ano. Então, o funil do sucesso é muito curto. Então, a tendência é fazer esse peneiramento mesmo, e a maioria das pessoas que participam de entidade voltado para o associativismo são pessoas que têm sucesso. Você vê que tem muito mais brilho, traz muito mais força, traz muito mais ideia. E dentro desse conceito de ideia, só voltando agora, mudando um pouquinho o viés da coisa, eu escutei lá para trás, que me antecederam, tinha um presidente que me antecedeu, eu achei isso fantástico, né? O conceito do associativismo puro, a essência. Se você tem uma ideia, você tem uma ideia. Se eu tenho é o tal do trocar ideia, né? Que os jovens hoje, vamos trocar uma ideia? Se nós trocarmos, você vai ficar com 2, eu vou ficar com 2 também. Eu acho isso fantástico. 3 com mais uma ideia, para mim é o cerne, é o conceito do classismo, do associativismo, obviamente que voltado para a sua classe e suas coisas afins, né? Mas é isso aí. Respondendo a sua pergunta, eu concordo que sim. Eu acho que você traz uma energia muito mais positiva para um meio que você está, se você consegue ter sucesso não só empresarial, mas familiar também, que é a base de tudo, né? E é fundamental. Cleverson, diante de tanto evento que a CID hoje tem, né, de network, tem a CID Network, tem o Deguste Experiência, tem vários eventos que a CID hoje ela fomenta esse network aí. Qual que é o maior erro que você vê no associado que não participa desse movimento e talvez ele continue até sendo associado ou talvez sai ou fica frustrado? O que você vê esse erro que ele comete já entrando na associação pensando em alguma coisa maior e não tem esse benefício? Pois é, Marcelo, engraçado, isso me incomoda, sabe? A gente tem realmente feito alguns eventos, trago grandes nomes, né, para Divinópolis, né? Palestras que, inclusive, viajar, por exemplo, para onde que eu vou muito, lá para Jaraguá do Sul, é uma novela, porque é 3 viagens, né? Porque é de carro daqui para Confins, de Confins você tem que fazer a escala em São Paulo, descer em Joinville, pegar carro e ir para Jaraguá. Então, assim, para ver cada coisa que eu vejo legal lá, eu fico querendo trazer para aqui. O último foi até o Paulo Camargo, que foi CEO do McDonald's no Brasil. O cara deu um show aí, né? Foi fantástico.
Mas sabe, o Marcelo, eu acho que a pessoa às vezes não vai por vários motivos. O tempo hoje é complicado, ele é escasso, né? É difícil uma pessoa como você, que teve um filho ontem, foi pai ontem à noite e está aqui hoje no compromisso. Então, assim, ver a agenda, né? O empresário hoje, o empreendedor hoje está muito sobrecarregado com tudo que tem acontecido, preocupado. Então, a gente entende. O que a gente tenta levar para ele é que essa proximidade, estando indo nas palestras, em todos os eventos, não precisa ser nos eventos grandes, não. Lá na CID, a gente faz evento lá para 60 pessoas. Inclusive, amanhã à noite nós temos, falando de importação, com o Tiago. Então, assim, são realmente vários eventos. E o que a gente quer trazer? Quer trazer esse conhecimento para eles, né? Que é a capacitação não só para eles, como para os colaboradores, e despertar esse lado. Porque já me falaram uma vez, e eu acho que é a pura verdade, né? Porque algumas pessoas saem realmente da associação e cobram muito. Pô, mas a minha mensalidade, o que está voltando para mim? Eu acho que isso deve doer, né? Dói. Mas eu não fico chateado, porque eu sei que é uma falta de conhecimento. Sim. Né? E às vezes a gente não consegue realmente reverter isso, mas eu acho que a gente tem que trazer como aprendizado para a gente. Eu acho que às vezes nós podemos estar errando e não conseguindo levar essa mensagem clara para ele, como que poderia estar sendo bom e benéfico, ele mais perto, ele se capacitando os seus colaboradores e fazendo a troca do network, né? Conversando e podendo estar trocando ideia, como o Zé Maria falou, pô, eu tenho uma ideia, você tem outra, já tem duas, né? Sim. Então, assim, eu levo muito para isso, eu entendo e trago para mim um pouco, sabe? Para a gente lá da CIT, pô, a gente está errando, né? Não vai agradar todo mundo, mas talvez nós estamos errando. Mas eu te falo que a gente está muito mais vitorioso, né? Sim. Nesse quesito, a gente aumentou muito o quadro de associados da CIT, é algo assim tremendo, né? Então, nós estamos quase batendo 800 Parabéns. associados. Não é fácil, né? Não é mesmo. Não é fácil. E lotar os eventos também não é fácil e tem lotado, né? Também tá bacana. tem lotado. E, inclusive, Marcelo, aproveitar aqui, né? Eu tenho de fazer o nosso comercial. Nós estamos fazendo um evento agora em junho, que a gente está trazendo o Adriano Couto, que já foi um dos nossos palestrantes, que veio falar de IA. O Adriano Couto é um cara assim, fora da curva, um cara que conhece muito, e nós estamos trazendo ele em junho, são 60 vagas, vão ser 2 dias, o dia inteiro de imersão. Então, assim, é realmente uma aula, são 2 dias de aula para você sair de lá com algo prático para você colocar na sua empresa. Então, assim, é algo que eu não vi fazer isso aqui, e eu faço isso lá fora. Então, a gente está tentando trazer isso para cá. E a conscientização do empresário, eu acho que é uma luta nossa e a gente está conseguindo e nós vamos evoluir. A gente fala muito sobre modelagem, né? A gente se modelar nos grandes empresários. E uma forma de modelagem é olhar, por exemplo, você viaja, você vai procurar conhecimento, né? Você inclusive teve esse ano mesmo, você já foi quantas vezes já para curso, né? Fora. Já viajei 2 vezes. Então, e aí... a próxima é em julho. Se você olhar a questão de valores, né? Valores. O Paulo Camargo, por exemplo, ele vai cobrar um valor, né? Tem um valor lá para fazer esses 2 dias de imersão. Mas Adriano Couto, Paulo Camargo já foi. A pessoa não entende que se ela for para São Paulo ou para qualquer outro lugar, ela vai ter gasto com hotel, com a viagem... E talvez o próprio curso é bem mais caro porque a CID está subsidiando também, né? Uma grande parte. Então, assim, é uma oportunidade de conhecimento. E se você quer modelar nas pessoas que estão dando certo, é só fazer o que eles fazem, né? Procurar conhecimento, procurar ir nos eventos, porque os eventos também é importantíssimo. Agora mudando um pouquinho do viés aqui do assunto, a gente até começou a falar sobre isso, eu achei interessante. Quando você lida com muitas entidades, você também lida com muitos interesseiros, muitas pessoas que querem chegar até você para ter algum tipo de aproveito, principalmente o lado político,
Como que você lida com isso? Questão de, tipo assim, na hora que você percebe que a pessoa está se aproximando só para ter ali um aproveito ali de benefício. Marcelo. Toda hora, né? Nós vamos Tem. dar uma resposta de meia hora, pode? Mas a questão a gente encontra de tudo, né? Eu quero até, questão de entidades, nós estamos falando aqui da nossa Divinópolis. A CID, ela teve uma responsabilidade durante o longo dos anos dela agregar várias entidades no seu entorno e também promover a criação de entidades. Por exemplo, o Sinduscom, que eu fui fundador e hoje estou como vice-presidente, é uma entidade que nasceu dentro da CID. Assim tem outras, se não me engano, até o Sinvesd também, que é uma entidade... Nasceu o Sindicato Patronal do Comércio. Do comércio também, não? Do comércio. Todos eles nasceram dentro do seio lá da CID. O CDL, não? CDL. CDL. Os primeiros passos lá também. CDL. Então, assim, a gente pode ir enumerando aqui as entidades que nasceram dali. E isso é bom ser lembrado aqui, a gente tinha que estar falando, enaltecendo isso aí, porque, muitas das vezes, um projeto para Divinópolis, às vezes, ele tem que ser construído com mais de uma entidade. Uhum. Porque, falar assim, eu, por exemplo, estou lá, presidente da CID, da FIENG regional. A CID não sai do coração, né? FIENG regional, exato. Não sai mesmo, né? Tem lá o conselho de representantes, que a gente está lá o tempo todo. Quando precisa, estamos lá presentes. Mas aí, na FIENG, a gente acha que é só indústria. Não. A indústria ela precisa de ser comércio, senão ela não vende, ela também é serviço. Então, assim, é muito entrelaçado. Mas cada entidade com sua veia, com a sua responsabilidade, com a sua forma de atuação. Mas quando a gente precisa pegar, né, um determinado sentido para algum determinado projeto, estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas volto nela. Tá bom. É importante a gente ver a interação entre as entidades, né? Isso foi criado dentro do próprio Conselho de Desenvolvimento. Se você olhar para as cadeiras do Conselho de Desenvolvimento, quem compõe ali, em grande parte, são as entidades representativas da cidade. E ali a gente discute os projetos que interessam para a nossa cidade. Então, assim, lá tem tudo, tem Sinduscom, tem a CID, tem FIENG, tem Sinvesd, tem CDL, para ficar citando o nome, não comprometer e esquecer as demais, né? Mas, então, isso é que é importante, é gostoso de ver. Isso é porque as entidades chegam numa 73 anos, já tem uma boa maturidade, né? Mas você vê algumas entidades mais jovens com essa maturidade, entender que, às vezes, precisa criar elos com as demais entidades para você vencer uma determinada barreira em prol do desenvolvimento. Claro, nosso viés é nosso associado, nosso viés é o nosso cliente, que é o nosso associado, mas quem ganha é a sociedade como um todo. Às vezes, muita gente enxerga a entidade brigando só pelo empresário, não. Quem ganha é a sociedade como um todo. Ganha geração de emprego, ganha dignidade gerando emprego, ganha uma série de outras coisas. Você busca educação, falou aqui em treinamento, capacitação. Né? Estamos aí num desafio enorme, que é esse tal do IA, que está em nossas vidas aí já há algum tempo, mas a cada dia a gente fica mais envolvido. Então, assim, é uma loucura. E é um negócio interessante que vai estimulando a gente a cada dia. A cada dia você fala, poxa, não tinha pensado nisso, vamos fazer isso. E é isso mesmo, Cleves. A gente aprende também com o evento do outro, né? Se nós não temos aqui, vamos trazer o que é bom para a nossa cidade. E você falou uma coisa séria. Muita gente, às vezes, não quer investir num determinado evento, mas ela gasta passagem, tempo, hotel, deslocamento, para assistir o mesmo evento que nós podemos fazer aqui. Isso é importante ter sido citado pelo Cleves, eu acho espetacular. Com relação às pessoas, essas pessoas que vão para a entidade, ou empresas que vão para a entidade, pensando em resolver uma coisa do umbigo, né, igual eu falei agora mesmo, isso não vai deixar de existir nunca. Sempre vai deixar. Mas muitas dessas pessoas que entram no primeiro momento achando que é isso, muitas pessoas procuram a entidade no primeiro momento para resolver um determinado problema dela, ela passa a conviver com a entidade e entender
que a entidade está ali para aquilo, mas não só para aquilo. Às vezes o problema dela é um problema de mais pessoas. Então você acaba resolvendo uma coisa para o coletivo. E às vezes não é só alguma parcela, alguma taxa, alguma contribuição que o cidadão, a empresa paga para a entidade. É muito pouco. Se ele tiver um pouquinho de percepção que aquilo que ele está ajudando a construir vai fazer uma sociedade melhor, não importa se ele tirou um proveito individual para ele. Importa que todos ganhamos. Então, essa que eu acho que é a mensagem principal para quem vem para o associativismo, vem participar de uma entidade. E a gente precisa de pessoas lá todo dia, porque daqui um dia meu mandato acaba, eu saio, do Cleverson sai, Zé Maria esteve já acabou conosco, muito tempo. mas pode voltar, convite não falta a todo momento, pode voltar, né? Então, assim, entidade é isso. Então, e é gostoso de ver quando você traça uma meta, você alcança a meta, ultrapassa aquela meta, também te dá uma satisfação legal. Tá? Mas na sua trajetória dessas entidades, você deve ter presenciado muita empresa também que começou ali, talvez, você via ali um tamanhozinho, depois, né, deu uma... Tem muita gente que talvez, né, passou pela CID ou por qualquer outra, assim, e você vê fica até feliz, né, por fazer parte disso. Vejo, e te digo mais, até as empresas mais estabilizadas, empresas já maduras, os descendentes, né, que vêm assumem, mas assumem também junto com a entidade, quer dizer, pegou o legado aí da família, dos pais ou dos avós, passa para os pais, para os filhos, e isso vem de geração em geração. Isso é muito bacana, a CID tem muitos exemplos lá, eu tenho certeza, eu vejo lá mais presentemente na FIENG muita coisa que acontece, e isso você vê assim, as pessoas que se importam de fazer um bom trabalho na sua empresa, cada dia melhor, né? Aprende com as entidades, com certeza aprende com as entidades, esse aprendizado deles e nossos, né, vamos incluir nisso, você acaba retribuindo para a própria entidade com os novos associados. Então, você cria uma rede, né, para não deixar falar de momento, uma rede enorme de pessoas que vão se capacitando e vão agregando ao entorno das nossas entidades. Eu acho isso maravilhoso. E, olha, podemos citar muitos projetos aqui que nasceram, que são oriundos das nossas entidades. Principalmente a CID, que já está aí com seus 73 anos, já... Vou falar que está vovó, não, né? 73 está jovem ainda. Vovô não pode falar que é velho, não, né? Estou vovô de fresco agora, não, vovô está novo. Então tem muito chão ainda, tem muito o que fazer ainda. Zé Maria, você falou no início que é estatístico, né? Que muitas empresas hoje estão fechando, né? É um insucesso de muita gente que está querendo empreender e não está conseguindo ter resultado. A gente está passando um momento econômico até, né, muito difícil mesmo, né? Mas você, como grande empresário que qual que é a sua visão? 1,87 m. Qual que é a sua visão sobre, tipo assim, o cara que está empreendendo agora, ele está começando, talvez ele está até fazendo feijãozinho com arroz ali direitinho, mas ele não está conseguindo escalar o negócio dele, não está conseguindo fazer o negócio dele ter renda mesmo. Qual que é a sua visão sobre isso? Uma boa pergunta. É um grande desafio, talvez este seja o grande mistério da coisa. Primeiro que o ambiente que o empreendedor vive no Brasil é um grande desafio. Há uma complexidade tributária enorme. Você tem uma complexidade hoje, principalmente no momento político que nós estamos vivendo, que é desafiador, que você vê a todo momento situações que te deixam até assustado, que nós estamos vivendo. Desafios não faltam. Empreender é muito difícil. Talvez seja um dos países no ambiente mais hostil que você encontra para empreender. É a minha visão da coisa. E ainda bem que encontra situações como a bandeira que o Cleverson está carregando na presidência, no mandato dele, aí, junto com a diretoria toda, que é trazer exatamente essa ajuda, esse suporte. O empresário, o empreendedor,
vamos chamar de empreendedor, que ele até ser chamado de empresário, ele tem que galgar alguns degraus, mas começa como um empreendedor, como um conceito de empreendedor. Tem muita dificuldade de sair da inércia. Às vezes entra dentro do seu negócio, se fecha como um casulo ali dentro, né? Tentando tecer, tentando fazer a melhor maneira possível, conduzir o seu negócio, mas se esquece de associações, esquece de trazer. Você fez uma colocação um pouquinho mais cedo, só para me abordar isso. Tem muito aquela mania de chegar e falar o seguinte: o que é que a CID tem? Eu estou pagando lá a minha contribuição, o que a CID tem para mim? O que ela tem para trazer para mim? Esse já começa a fazer uma colocação errada. Eu acho que a maneira que você tem que abordar é o seguinte: o que é que eu tenho para colaborar com a CID? Exatamente. É o meu meio, a minha tribo, a minha turma. Então, o que eu, como empresário, saindo do meu casulo que eu estou aqui construindo, posso contribuir para a minha associação de classe? O que eu tenho para oferecer? Muito antes de cobrar, seria isso. E aí ele vai ter uma grata surpresa, porque ele não tem ideia, uma entidade bem administrada, o quanto ela tem de benefício para trazer e ajudar exatamente aí onde você colocou, que é galgar esses degraus, essas dificuldades cotidianas que o empreendedor tem no Brasil e almejando o sonho de todos, né, empreendedores, que é ter sucesso. E é mais do que digno você traduzir todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu empenho em sucesso. E a CID está aí. A CID sempre esteve aí. Cada um no seu momento, cada um. A bandeira hoje é maravilhosa. Eu acho que você traz conhecimento. Você traz abrir a cabeça. Essa ajuda que se oferece, que a administração sempre trouxe. Mas hoje eu sinto que você está muito focado nisso, a sua gestão está muito focada em trazer esse auxílio, que às vezes a pessoa nem sabe o que precisa. Sai do casulo e vai atrás. Se ofereça, que você vai receber muito mais do que você está oferecendo. Pode ter certeza. Nossa, você falou uma coisa que assim, é o ambiente e pertencimento. Eu vejo que muitos empreendedores não se sentem pertencentes nem de se dizer empresários, nem de se falar assim, cara, eu sou empresário. Que todo mundo é empresário. A partir do momento que você começa a empreender, você se torna empresário. Que seja sozinho, mas você é um empresário, né? E o ambiente, né, que a CID oferece, através de um evento que a tribo, só de conversar ali com as pessoas, sentindo a energia, a frequência daquilo ali, eu posso dar um ânimo para o meu negócio. Ao passo que eu não vou, por N motivos, igual a gente falou aqui, o tempo hoje está muito escasso, as pessoas hoje colocam prioridade, talvez em estar num bar, que isso não é problema, mas é questão de prioridades. Talvez tenha um evento da CID lá que vai gerar um conhecimento bacana e o cara tem uma prioridade de estar no barzinho tomando uma com os amigos. Estou relaxando, beleza. Só que isso me impede também o direito de ficar reclamando. Porque a oportunidade de conhecimento está lá. De eu estar na tribo, de eu estar no ambiente que vai me fazer crescer como empresário e como pessoa. Então, eu vejo que o que falta muito dos frustrados que não têm a recompensa do que... Porque, assim, eu estou na presidência da CID Jovem, mas eu me incomodo quando o cara vira e fala assim... O que a CID oferece? Essa pergunta. Se eu entrar como associado, eu vou pagar. Acho que ela está durando 73 anos. Eu vou pagar X reais por mês. Vai mais 73. E aí o cara faz a conta por ano. É isso aí. Hoje mesmo, cara, hoje eu consegui um associado, mas ele fez essa pergunta. Eu vou pagar X reais por ano. Aí eu voltei para ele e falei assim, sabia que só esses 2 caras que vai vir, se você pagasse a palestra dele, você já pagava esse X do ano? Ainda tem outros ainda que você pode ir, que tem os eventos menores, que você tem a oportunidade de estar junto com pessoas que vão agregar realmente na sua vida. Porque eu acredito que... Você já se conheceu antes da CID? O Cleverson nem tanto, mas a Maria já... Já era amigo de... Você já desde quando nasceu, né? Isso aqui já tem um parentesco. Mas já conhecia antes. Mas eu falo assim, a talvez... talvez se conhece, mas não se conectam tanto
quando você está no mesmo propósito ali. E eu falo que quando você está num grupo, na tribo, que você se conecta e talvez cria até um vínculo de amizade com pessoas que realmente o ciclo, né? A gente é a média das pessoas que a gente mais convive. A gente muda a nossa mentalidade também. Claro. Talvez a sua zona de conforto está no ambiente que você vive, Exato. nas pessoas que você convive, né? Então, o que eu falo para o associado, para a pessoa que... uma meta que a gente criou com o Marcid Jovem é pegar os 100 associados que não participam de nada e procurar saber por que não vai, o que está acontecendo. Porque, por mais que eu seja um associado que eu quero ajudar, mas é um dinheiro que eu estou jogando fora também. É a oportunidade que eu estou ali, cara. Mas aquilo que eu te falei, meu pensamento, só dele saber, se ele tomar um pouquinho a consciência do que está sendo feito, é para um coletivo e não exatamente para ele próprio, isso aí já é um grande feito. Se ele tiver minimamente essa consciência que a CID trabalha por um todo, para todos, independente de você ter uma coisa ou não para resolver e precisa do apoio da entidade, eu acho que o papel da entidade, ela está enxergando um horizonte maior, ela enxerga de outra forma. E se você não precisar da entidade, que bom. Sinal que o seu negócio está bom, sua empresa está indo bem, etc, etc, etc. Mas só de você saber que existe uma entidade que está ligada 24 horas por dia, 365 dias por ano, buscando alternativas, brigando pelos interesses tanto dos empresários, mas principalmente, se atende empresário, está atendendo a sociedade, isso já é um grande feito. Ele precisa ter também um pouco dessa consciência. Às vezes você pode associar uma determinada entidade e você nunca precisar dela, exatamente, diretamente falando. Mas você tendo a consciência que a entidade ela está funcionando em sua defesa e ela faz a sua entrega. Nós estamos aqui falando da CID. A CID tem feito ao longo dos anos, e o presidente atual está aí, o Cleber tem feito muito e tem feito bastante entrega. Tanto é que o número de associado cresceu assustadoramente pelo número que ele falou para a gente. Então, isso é a demonstração de sucesso, de reconhecimento. Então, assim, é infeliz do empresário que pensa que tem um problema e acha que a entidade tem a obrigação de resolver o problema dele, né? Ela pode contribuir, ela pode orientar, ela pode buscar soluções. E falei anteriormente, às vezes aquele problema é um problema demais associado, é um problema até que não foi tocado tão forte, mas a solução daquele problema interessa mais pessoas. O problema é de um setor. De um setor inteiro. Então, assim, e vamos falar de setores, a Maria falou daqui a pouco, ainda há pouco, de questão tributária. O empresário brasileiro é o estrangeiro lá, né, fica pensando... Ele é um mágico, quem né? empreende nessa cidade aqui é um cara... sobrevivente. Os economistas lá de fora ficam por entender o que O cara pensa assim, se pegar esse cara aqui e levar para lá, ele tá bilionário. Então, assim, as entidades que nós temos na cidade, e no caso especial da CID, a gente é suspeito de falar, né? Mas a gente só tem que agradecer a cada um que conduziu a CID até hoje. E o Cleber está aí fazendo, vai deixar o seu legado, vai fazer o seu futuro presidente, que também vai acabar indo na mesma linha, tanto é que são 73 anos. Então, assim, o associado que chega agora, eu acho que ele já recebe um impacto. Foi, eu não sabia que era assim. É uma contribuição nesse sentido, porque tem muita gente ainda para entrar, viu, Cleber? As pessoas precisam atinar. Atender, e não é falta de comunicação, não. A CID faz uma boa comunicação. Só pegando um ganchozinho na sua conversa, mas é uma bandeira para se carregar e ela tem que ser passada, bastão, de mão em mão. Eu fico feliz, né? Você vê a pessoa que entusiasma quando se fala de associação, de pertencer a um grupo. Fico feliz de ver jovens, gente aí correndo atrás e que vai carregar essa bandeira, já está carregando, já está na CID Jovem, já está carregando, e que com certeza entendeu o espírito da coisa. Tem muito empresário que vai passar pela vida sem compreender isso, não dá para cobrar de todo mundo. Está tudo bem, né? O meio dele ali, ele vive voltado para o umbigo, voltado para o negócio dele, não despertou na mente a ideia classista, associativista, a ideia de trocar
ideias, o que é trocar, o engrandecer, o que isso pode trazer de benefício. Muitos ficam só naquela retaguarda, não, eu estou pagando, vê o que é que vai sobrar para mim aí, o que é que vocês vão fazer para mim? Então, assim, mas graças ao bom Deus, muitos, e são muitos mesmo, se dispõem a carregar essa bandeira. Né? E viva a CID! Eu acredito que vocês três devem ter passado por muitas, né? Igual vocês conversaram mais cedo, falando que tinha que passar até um chapeuzinho, né? Para arrecadar dinheiro, para custear, né? As coisas assim. Cleverson, hoje, na sua atual presidência, um desafio que você passa por ser o presidente da CID, assim, que você olha e fala assim, nossa, mas dá vontade de desistir, mas eu tô aqui firme. Não, hoje, né? Hoje. Ô Marcelo, eu prefiro não tocar, não comentar, não pegar né? nenhum tema, mas o que eu te falo é o seguinte, esses desafios, é aquilo que eu falei no início, esses desafios é engraçado, se a gente administrar eles bem, né, e a gente aprende com eles, né? Porque o desafio que a gente tem na CID, amanhã eu vou ter na minha empresa. Boa. Às vezes um desafio do empresário trouxe para mim, às vezes trouxe de uma maneira errada para mim. Né? Eu fiz um compromisso comigo, e é engraçado isso, né? Porque tem gente que fala, pô, mas eu não te vejo, você não dá entrevista. Não é que eu não dou, mas eu não fomento isso muito. Uhum. Eu acho que assim, eu falar como empresário, sem estar na frente de uma classe, eu estou falando como empresário, eu posso, às vezes, falar em nome da minha empresa, mas quando a gente está falando presidente de uma associação, ou está representando uma associação ou entidade, você tem que policiar muito o que você vai falar. Porque você está falando no nome da instituição. Né? Então, eu fiz esse compromisso comigo e falta um pouco ainda, mas até agora eu acho que eu estou indo bem. Então, assim, eu acho que esses desafios que a gente tem na presidência de uma associação, são várias coisas que podem acontecer no mandato de um presidente, várias coisas. Que às vezes nenhum de nós três aqui passamos por isso, às vezes o próximo presidente vai passar, né? São várias coisas. Então, o que eu te falo, todos os problemas que vêm, se a gente conseguir crescer com eles, vai te preparar amanhã para o outro problema que está vindo. Uhum. Então, é um aprendizado constante. Tem dificuldades? Tem, mas, cara, a maior parte é muito boa também, e vale a pena, viu? Então, a gente já está indo aqui pro final, né? A gente tem assunto aqui para conversar até o resto da noite aqui. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para que seja um associado, que seja um empresário, um empreendedor, aquele que está querendo fazer a diferença, né? Para deixar algum legado, porque a gente acha que sucesso é só dinheiro, e não é. Sucesso também é a gente mostrar para as pessoas que a gente pode fazer mais, e a gente pode ser a mudança que a gente quer nas pessoas. Muitas pessoas querem que as pessoas mudem, que as pessoas evoluem, mas a gente está fazendo o quê para evoluir também? Então, começando por você, deixa um recadinho aí para a turma. Eu vou até pegar um gancho no que o Kleber falou, a respeito dos desafios. Né? E eu acho que um grande desafio de comandar uma entidade como a sua, como a CID, é entender que ela não está gestando somente para aquele grupo que está ali dirigindo, ela não está gestando somente para as pessoas que estão contribuindo, mas ela está gestando para toda a comunidade empreendedora, Divinópolis, de uma forma geral. Ter na cabeça esse conceito, né, de que uma associação da envergadura, né, da história da CID, ela representa todo o meio empresarial. Tanto que a associação comercial e industrial, bastante abrangente, né? Prestação de serviço também. Ainda é agropecuária? Do agro. Inclusive, temos um projeto bacana do agro. Conta aí. O agro fica mais quietinho, porque ele tem outras representações, mas muito bem representada, por sinal. Então, é muito amplo. E são poucos que se dispõem a carregar o piano. É um piano pesado.
os pianos evoluíram muito. Você pegava o piano antigamente, ele era mais pesado, com certeza. Hoje você tem um piano eletrônico, digital, e vai para aí afora, que de certa forma vão outros desafios, né? São outros, mas cada um que passou por ali sabe muito bem o peso, o desafio que foi para carregar. Então, que bom que continue essa renovação, entendendo sempre que a CID trabalha em prol de toda a comunidade empresarial, não só daqueles que colaboram, uma importantíssima colaboração, precisa disso, não dá para viver sem isso. É importantíssima a participação, esse pertencimento que você citou é maravilhoso. Quando você se insere dentro do contexto, dentro do grupo, pode ter certeza absoluta que você vai levar muita coisa para trás, né, que você não estava nem imaginando de levar. Então, fica o recado é que sai um pouquinho do casulo, fica mais atento ao que está acontecendo. Vem para a CID, você vai se dar bem. Perfeito. O final foi bom, hein? Perfeito. Falar da CID hoje é muito mais tranquilo no sentido do que ela já representa na nossa cidade e o que o entorno de nossa cidade também tem esse reconhecimento, Cleverson. A CID ela é conhecida aí em vários outros cantos, né, do nosso estado. Enquanto vocês falavam, eu estava pensando na cidade igual Divinópolis, se não existissem as entidades, eu ficaria meio perdido, porque quem que ia para o lado da defesa, quem que ia gerar boas ideias, projetos, juntar, né, se aliar ao poder público para desenvolver esses projetos, e sem deixar de lado aí a academia, o tanto que a gente pode crescer. Então, eu não vejo uma cidade, não só Divinópolis, nenhuma cidade, que ela não tenha um desenvolvimento ligado através das suas entidades representativas. E a CID tem já tem esse amadurecimento, ela já tem essa expertise. Então, assim, nenhum empresário que ainda não é associado, eu acho que um pouquinho que ele venha conhecer a CID, ele já começa a gostar e aprender o que ela faz e o que ela pode vir a fazer mais. A gente falou no início aqui que os projetos não acabam, você faz, ainda tem muita coisa por fazer. E esse fazer depende de pessoas, porque todo o sucesso de uma entidade não é totalmente para uma empresa, ou determinada empresa, ou grupo de empresa. A sociedade que ganha, eu insisto nisso. Então, nós precisamos ter entidades pujantes, de gente na sua direção, diretoria como um todo, trabalhando sempre com o propósito de melhorar o nosso ambiente, a nossa forma de viver, né? O político tem lá as suas obrigações, está ligado a muitas coisas, ligado à educação, ligado à segurança, ligado a isso, tal, vão atrair empresas, etc. Mas nós, de entidades, também ficamos buscando as mesmas coisas, né? Atualização, inovação para nossas empresas. Cada dia nós temos que sermos mais competitivos, porque senão a gente morre no mercado, né? E a gente tem que brigar com os impostos, com as taxas de importação, exportação, os juros altos que temos no nosso país hoje. A gente tem muita coisa com que vale a pena investir com esse juro alto como está. Então, é um outro programa para a gente falar depois, Marcelo, sobre essas coisas. Então, assim, mas a entidade está sempre envolvida, amanhece o dia, termina o dia, pensando em toda essa coisa que envolve as nossas empresas, a nossa sociedade. Então, assim, o Zé Maria brincou, né, que o associado venha conhecer a CID, mas é uma brincadeira séria. Eu acho que cada um que conhecer, quiser buscar mais interesse, olhando para dentro da sua empresa, o que ela pode se melhorar se associando à entidade, e, ao mesmo tempo, voltando àquela minha tese, que não é a entidade, a empresa só que melhora, porque não é só dinheiro para ganhar. Não adianta você, a sua empresa, enriquecer, ganhar, se a sociedade não ganha. Você deixa um legado, você fazendo a sua empresa, você fazendo alguma coisa útil para a sociedade. Então, eu vejo que essa trajetória da CID ela é muito importante para nós, divinopolitanos. Então, fica aí essa provocação aí para quem
vai nos ouvir e esteja nos assistindo, procura lá conhecer aquele portfólio que a CID tem, que se for para o Cleves falar de decoreba, tudo que a CID tem para entregar, ele não vai lembrar de tudo, mas de jeito nenhum. Tem, né? Não, é muita coisa que tem que a café. CID faz. Então fica aí, o parabéns para a CID aí, nesses 73 anos vivido aí. De alguma forma a gente pôde dar uma mãozinha em pouco tempo, mas... Como dizia o Pulinho, deixar um tijolinho, né? Um tijolinho. Boa. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Deixar, então deixar, né? Porque a CID, nós temos o Conselho Permanente, né? Que são o conselho dos ex-presidentes, né? Então nós temos essa felicidade no estatuto de ter isso, né? Então nós temos aí, Zé Maria, eu peço socorro para eles de vez em quando eu preciso, viu? E com o maior prazer, a gente é muito bem assessorado nessa história, esse legado que a CID tem, né? Ô Marcelo, eu acho assim, o recado realmente que eu gostaria de deixar para o associado, para quem não é associado, é que se dê essa oportunidade de conhecer melhor, quem não conhece nada, de conhecer, porque o que nós queremos, o nosso pilar hoje, pelo menos na minha gestão, acho que cada presidente tem de focar alguma coisa, focar em tudo não tem jeito. Então, uma das grandes coisas, são 3 pilares, um deles é a representatividade, que eu acho que a associação, a base dela é representar. Representar o quê? Igual o Eduardo mesmo falou, às vezes algum problema, né, que a empresa tem naquele segmento, a gente já resolveu tantos, né? Então, a representatividade é muito importante. Então, a gente tem isso como pilar principal. O segundo pilar é o network. Gente, o tanto que é prazeroso e um aprendizado tremendo a gente trocar ideias. Por exemplo, nós aqui mesmo, nós vamos sair daqui melhores. Nós vamos ter escutado coisa aqui bacana, não é? Então, assim, se dê esse luxo. Então, ao network e a capacitação. Então, esses são os 3 pilares que a gente colocou à disposição assim, de trabalhar na CID para evoluir isso na nossa comunidade. Eu falo muito que a instituição ela é como se fosse um cometa, né? Ali o núcleo são os associados que estão ali, quem está trabalhando, e tem a cauda. E é tão bom trazer a cauda junto, né? Porque a cauda quem quer, quem não é associado. Você traz toda a comunidade. Nós temos o Conselho de Mulher Empreendedora, que faz grandes eventos, né? Já na área, na área social. Então, assim, pô, nós temos tantos braços, nós temos o ACID Jovem, tem o ACID Network, todos os eventos que nós fazemos, pô, nós estamos trazendo nomes aí, pô, são valores expressivos, 50 mil reais, 80 mil reais, não é cobrado do associado. Então, pô, a gente está devolvendo realmente para o associado a contribuição associativista, porque a CID ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Toda a diretoria, o trabalho nosso é voluntário. O nosso interesse principal é realmente o desenvolvimento de todo o nosso ecossistema da nossa cidade. Esse é o nosso objetivo, não tem outro objetivo. Então, o que eu falo para o empresário? Para quem é associado e para quem não é? Pô, vem ajudar, vem conhecer com os próprios olhos. E torna a falar, nós temos um evento amanhã, 19 horas, falando de importação. Quem tem dúvida sobre importação, trâmite, amanhã, 19 horas na sede da CIDIL, está com o Tiago Menezes, que ele faz isso lá no Grupo Elite, ele importa e ele está nessa pegada da aula, então vai ser a palestra com ele, então vai ser fantástico. Uma palestra dessa aí, Marcelo, já paga aí a mensalidade, a contribuição associativista que é baixa, viu? Então venha conhecer e melhor, venha desenvolver você, venha desenvolver sua empresa, seus colaboradores e ajudar a desenvolver todo o ecossistema que nós temos aí na nossa cidade. Inclusive, se você for, né, associado e indicar mais associados, você pode ganhar, né, um iPhone 17. 3 iPhones, na verdade, né? Um 17, um 16 e um 15. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Tem o vídeo aí, não tem?
Empresário, aqui sua indicação vale prêmios. A ACID acabou de lançar a campanha Indicação Premiada, uma iniciativa que transforma seus relacionamentos comerciais em reconhecimento. Funciona assim: você indica empresas com as quais possui algum contato, registra no formulário e a cada associação efetivada soma pontos no ranking. Quanto mais indicar, mais chances você tem de ganhar um iPhone 17, um iPhone 16 ou um iPhone 15. Fortaleça o associativismo. Faça parte deste movimento. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Eu também, você falou, né, que pertencimento. E cada dia que passa, cara, eu me sinto mais pertencente com grandes mentes, igual vocês, grandes empresários, porque eu me sinto bem estar nesse meio e me faz bem também, me tira da zona de conforto, que a gente talvez fica ali naquele confortável ali e aquilo é perigoso. Então, muito obrigado por você ter aceitado o ACIDcast também, né? Porque é um projeto que me faz bem também. Eu quero fazer um convite para você que é associado e não associado. No dia 26 desse mês, nós vamos fazer o almoço solidário lá no Lar dos Idosos. Toda a arrecadação vai ser doada lá para a instituição. R$60 adulto, já com almoço incluso, e R$30 criança. Vai ter playground, vai ter show. Todos vocês estão convidados também. Vai ser para 200 pessoas e vai ser um domingo bem legal, bem descontraído. E eu estou incentivando a levar os idosos também para estar fazendo parte desse momento aí com a gente. E é isso. Quero agradecer que você que ficou até aqui assistindo esse nosso podcast aqui. Aguardem que terão próximos também, mais convidados, mais assuntos, mais coisas legais aqui para a gente discutir. E é isso, uma boa noite, valeu! O associativismo gera conexões e foram essas conexões que trouxeram você até aqui. Agora é hora de dar o próximo passo. Apresentamos em primeira mão a segunda edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão exclusiva em inteligência artificial com Adriano Couto. 2 dias intensos, conteúdo aplicado e direcionado à realidade empresarial. Você vai aprender como utilizar a IA para gerar produtividade, reduzir custos, aumentar performance e transformar decisões em resultados concretos. São apenas 60 vagas. Tudo começa quando você está no ambiente certo. Agora, a decisão é sua.